Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Evandro Lima e hoje vamos para mais um vídeo aqui no canal Espaço Dialógico e vamos hoje falar sobre um assunto que está acontecendo nas redes sociais. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, tá? E hoje a gente vai fazer os 5 fatos mais interessantes da história Haluca. O número 1 é o uso indevido de informações pessoais. Uma coisa que é clara é que, desde o início, o maior erro da Haluca foi usar gravações numa conversa no Discord. E aí essas gravações foram para manipular pessoas e expor elas às suas redes sociais. Por mais que o nosso sistema ainda esteja bem falho na relação a isso, acreditamos que seja um crime cibernético, o que faz ela prejudicar muito a sua narrativa. Mesmo sendo uma pessoa famosa, esse argumento não deve ser feito. Discussões acontecem quando um jornalista fala informações pessoais ou até de cunho pessoal de uma pessoa, mesmo ela sendo famosa ou não. Informações sobre orientação sexual, valores bancários e até mesmo conversas sentimentais expostas a um público, além de caberem a processos, podem também gerar problemas psicológicos graves, além das pessoas não quererem se expor a essa situação e levar isso a uma forma indevida. Fica claro aqui, além da nossa postura de que esse assunto não deveria acontecer. Essa é uma das narrativas mais estúpidas que vimos com toda essa treta, não é? E sim, isso é um crime. Não quer responder, não responda. Então pronto, responde meu direito. Não bata no microfone. Pronto. Número 2. O uso de gênero para usar como ferramenta narrativa. Outro assunto complicado é o gênero. Sabemos que vivemos em uma sociedade que escolhemos, o gênero. As escolhas sobre gênero são bem fortes. Mas existem regras, inclusive nas minorias sociais, de como elas devem ser empregadas e como se deve ser orientada a pessoa a agir sobre tal fato. A primeira coisa que precisamos entender é que sim, temos um sexo. Pelo amor de Deus, não é possível. Não posso acreditar nisso. Desculpa aqui as pessoas que querem ignorar esse fator humano, mas só existem 2 sexos e talvez, e aí é uma questão, as suas anormalidades como homens e mulheres, como machos e fêmeas. Logo, podem acontecer que pessoas nasçam com 2 membros diferentes ou até mesmo membros iguais, mas sim, são 2 sexos. Se você ainda acha que não existem outros sexos, bom, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Bem, a diferença também não é somente no sexo, são hormônios, aparelhos reprodutores, entre outros fatores que um biólogo e um médico podem esclarecer melhor para vocês. Mas aí qualquer coisa você também deixa aí o seu like, deixa seus comentários para a gente trazer aqui uma pessoa mais adequada para falar sobre isso. A segunda coisa importante é que, em caso dos transgêneros, existe uma dificuldade ou até mesmo uma repúdia ao sexo que ela é, que não é somente sobre o órgão em si, mas também sobre toda a estrutura, sobre essa normativa. Não somente a parte física, mas também o que simboliza ser um homem ou uma mulher. Inclusive, na nossa sociedade existem pessoas que não conseguem entender claramente em qual espectro elas se consideram. E eu vou usar esse termo porque existem tantas camadas que até psicólogos temos dificuldade de mensurar isso de uma forma didática para vocês. O que podemos dizer é que Haluca se avalia como um andrógeno, uma pessoa que traz traços de ambos os sexos. Porém, isso não necessariamente invalida o seu órgão reprodutor ou um desenvolvimento de seus hormônios, mesmo que nos casos dos andrógenos a testosterona é mais desenvolvida, o que também pode acontecer em mulheres, como por exemplo com o ovário policístico. Todos esses fatores ainda assim não trazem uma autenticidade à transição de uma escolha de gênero. Tal escolha também está baseada na forma como ela se relaciona com o seu meio, de forma coerente de extrema responsabilidade. Por exemplo, conheço homens homossexuais que preferem se colocar no termo ela e dela, mas ainda assim se intitulam homens
e não se machucam quando uma pessoa faz o termo ele dele. Já que essa pessoa não fez uma escolha para uma mudança social. Ela fez uma mudança sobre si mesma. Outro ponto importante é que, nos casos dos transgêneros, eles realmente mudam muita coisa, como seu nome, data de aniversário, vestimentas, cabelo, começa a tomar remédio para diminuição ou aumento de testosterona e até mesmo em casos de uma mudança total, de enchimento e retirada de mamas e retirada ou implante de um órgão sexual, se transformando, enfim, no sexo e no gênero que elas escolheram ser. Tudo isso é muito conversado em psicoterapia, um trabalho que não é fácil e desenvolvido com a relação familiar e com as resistências do indivíduo. Usando esse processo simplesmente por usar é realmente um gatilho para muitas pessoas que sonham um dia fazer esse movimento. E para aqueles que já o fizeram, é um grande problema também. É claro que Raluca tem todo o direito de ser chamado do que quiser. Porém, em muitos casos, também socialmente e sexualmente, Raluca se colocou em situações de ambos os sexos, como foi convenientemente para si, inclusive usando seu corpo pela plataforma Privacy, o que não é errado. Porém, podemos gerar diversos gatilhos psicológicos por expor um corpo que, se fosse rejeitado de forma como um transgênero, em média, se sente, não faria. Além disso, teve relações com outros homens, e um deles alegou até que fizeram sexo, oralmente, da qual não foi algo prejudicial pelo seu relato. Entretanto, o mesmo afirma que eles não conseguiram fazer penetração, devido à dificuldade de Raluca no coito. É claro que não deveríamos falar sobre isso, mas o próprio menino, o tal do Yanni, falou isso numa live do dia 25. Entendemos que essas informações são vazadas, que podem gerar gatilhos. Pedimos desculpas desde já, mas não somos fomentadores dessa fala. Ela já existe na internet, tá bom? Número 3. Traições e assédios. Um dos maiores problemas da nossa sociedade ainda são traições. Não somente as traições sexuais, mas as de confiabilidade em seus parceiros. Essa história, além de reviravoltas, trouxe diversas traições significantes, além de alegações de assédios. A primeira foi a traição da Raluca para com Jean-L. A clássica briga que culminou no vazamento da exposição da orientação sexual de Jean-L e também de toda a sua crise psicológica até o fim desta treta. A segunda traição foi de Thaís com Jean-L. Outra situação que culminou na traição de uma influencer com um ex-jogador de Minecraft. Além disso, Thaís alega ter sido assediada várias vezes por ele. Porém, somente por relatos, nada físico. A terceira traição de Jean-L aos amigos. Nesse caso, Jean-L se comporta incongruentemente, se aliando a Raluca e Yanni. A quarta traição é de Rebeca com Molinari. Neste caso, uma nova traição acontece com a nova namorada de Jean-L. Rebeca, que traiu Jean com Molinari, um outro youtuber, onde ela também alega que foi assediada, tanto por ele, tanto por Jean-L. A quinta e última traição, e eu espero que parem as traições, é de Raluca contra Yanni. Essa foi a traição que culminou na última treta, que possivelmente foi a última, nesse Raluca Universe. Raluca, além de trair Yanni, acusa que ele fez um assédio sexual. Ah não, temos uma sexta traição, Rebeca e Yanni. Essa sendo uma traição dupla, e Rebeca se alia a Raluca e Stott para ferrar Yanni, enquanto Yanni se alia a Molinari com provas contra Rebeca, Raluca e Stott sobre tais traições e assédios, e o desenrolar disso tudo. Ah, e Jean-L também estava nesse lado aí da Rebeca, tá bom? É tanta traição que é pior que qualquer novela da Rede Globo. Porém, são tantas situações que ficamos surpresos de como ninguém precisa de uma psicoterapia nesse grupo aí. Qualquer coisa, estamos aí. Isso aqui é uma parada que algumas pessoas vão entender, outras não, tá?
Número 4, o uso deturpado de avaliações psicológicas. Outra coisa que ficamos muito reticentes foi a quantidade de vezes que eles usaram termos psicopatológicos para aferir-se a alguém que ficamos perplexos, que não precisamos de psicólogos, psiquiatras, neurologistas para avaliarmos laudos psicológicos. Você é um lixo, mano. Ô, primeiro, corta o diazepam pra falar comigo, tá? Vem falar comigo de cara limpa. Não vem falar dopado, não. Corta, faz o negócio direito. Corta, vem avança, irmão. Acorda. Para de falar que o bagulho é tipo cocaína, que você fica ligadão. Você tá viajando. Mas você estudou medicina? menos, meu amigo. Então... Além do uso indevido de medicamentos, como por exemplo o Venvance ou o Rivotril, entre outros. É impressionante para nós olharmos para tais lives e vídeos de pessoas se automedicando ou avaliando. Galera, somente psicólogos, psiquiatras e neurologistas podem laudar ou avaliar um diagnóstico psiquiátrico. E somente um psiquiatra e um neurologista pode receitar remédios. Por favor, gente. Isso é um absurdo. É claro que assim, eu faço também um apelo aqui em especial aos nossos CRM e CFP, né? E, se possível, até o Conselho de Psiquiatria, para dar uma olhada sobre isso, tá bom, gente? O uso indevido desses medicamentos pode acarretar em problemas muito sérios. Além disso, depressão, ansiedade, compulsões alimentares, borderline, são avaliações médicas e psicológicas. Não é qualquer pessoa que deve ficar dizendo o que uma pessoa tem ou outra tem. Mesmo que tenham todos os sintomas, não se pode fazer um uso narrativo dessas doenças. É ofensivo para as pessoas que têm tais doenças ver isso acontecendo, pois é muito difícil para essas pessoas ter uma qualidade de vida com elas. E cada um luta individualmente tais lutas, e que precisam ser respeitadas e não taxadas como problemáticas ou colocadas em situações de exposição. Número 5. Exposição nas redes, crimes. Olha, muita coisa foi dita: assédios, traições, violências verbais, contato com presos ou até mesmo uso de pornografia infantil. Porém, esse aqui é um erro que eu jogo para a Defensoria Pública e o Ministério Público, como até uma recomendação, crítica e sugestões para futuros processos que aconteçam. Este órgão precisa vistoriar o YouTube e as plataformas de internet. Tudo isso seria diminuído com o acesso dos órgãos desde o princípio. Sinceramente, não há necessidade de um boletim de ocorrência para ver relatos e mais relatos de tudo que está acontecendo nas redes. Mesmo sendo tudo falas, prints de WhatsApp ou vídeos nas plataformas, esse acesso deveria estar sendo investigado para diminuir a comoção pública, além de evitar gatilhos psicológicos a pessoas que gostam de um lado ou de outro, brigas e até mesmo morte sem necessidade. O nosso sistema ainda está muito falho neste quesito. E eu aqui, como psicólogo, soube desta treta. Nada pude fazer, a não ser fazer este vídeo e, é claro, dentro do nosso código de ética, nada aconteceu em relação a um homicídio ou um suicídio sobre tal situação. Mas mesmo que não se leve a sério, é importante uma investigação e, se possível, o cancelamento de todas as contas, ou até mesmo das pessoas que estão incitando tais crimes. Acredito que toda essa história precisa ser investigada pelo Ministério Público. Cada vez mais pessoas entram em gatilhos psicológicos, problemas acontecem e até mesmo se tornam algo que não possa ser controlado. Estou disposto a conversar com qualquer pessoa sobre tal tema e acredito que precisam sim de um olhar mais sério nas redes sociais para que não tenham mais ralucas que tentam acessar esse tipo de comportamento, como também possa diminuir gatilhos psicológicos enfrentados nessa era tecnológica. É claro que tentamos respeitar o máximo possível as pessoas, mas as pessoas já estão expostas na internet, o que é uma pena, porque são pessoas que deveriam ter resolvidas essas coisas na parte jurídica,
tá? Tem muita coisa que acaba afetando a sociedade como um todo, simplesmente como formas de comportamentos de gravar conversas dos outros, ou até mesmo mandar prints, guardar prints, divulgar informações, né, sobre sexualidade, sobre comportamentos sexuais, ou até mesmo agressividades, né, que possam vir a acontecer numa relação. Então, tudo isso é muito sério, tudo isso nos choca, e principalmente isso precisa ser levado à justiça, mas também precisa ser refletido numa nova mudança no nosso trabalho. Bom, gente, é isso. Então, agradeço mais uma vez. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. E também tem as nossas redes sociais, @espdialógico. Também temos aqui, ó, nosso site, tá? www.espacodialógico.com, para quem quer fazer aí um atendimento online, tá? Ou um presencial, se você tá aí no Rio de Janeiro, tá? E aí a gente trabalha com vocês o que vocês puderem trabalhar. E claro, se vocês quiserem, né, por favor, nos ajude aí, né, fazendo aí a nossa contribuição na chave Pix, né? E muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.